Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Stefano Menegaso e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre a investigação de algoritmos de aprendizado de máquina para a detecção de falhas em equipamentos industriais através de análise sonora. Meu orientador foi o professor Dr. Herbert Gomes. Eu vou iniciar com uma breve introdução sobre a motivação desse trabalho e o seu objetivo, depois entrando então na fundamentação da teoria que foi necessária para realizar esse trabalho, passando para a metodologia que foi utilizada, para os resultados que foram obtidos e finalizando então com uma breve conclusão a partir dos resultados analisados anteriormente. A prevenção de falhas em equipamentos mecânicos é uma tarefa essencial na indústria, pois a ocorrência de falhas ou mau funcionamentos em equipamentos podem causar desde a diminuição da confiabilidade desses produtos, insatisfação de clientes ou até mesmo perda de eficiência de equipamentos industriais e paradas em linhas de produção. Uma das maneiras de realizar essa prevenção é através de técnicas de manutenção preditiva, em que são realizadas inspeções periódicas dos equipamentos a partir do monitoramento de dados emitidos por eles, como sua vibração, seu ruído, voltagem, entre outros. Porém, muitas vezes, técnicas de manutenção preditiva requerem gastos com treinamento de pessoal, instrumentação especializada ou até mesmo longos períodos de inspeção. O contínuo desenvolvimento das áreas de inteligência artificial e ciência de dados vem trazendo novas técnicas capazes de extrair informações de dados até então não aproveitados, como a temperatura ou sons emitidos por uma máquina, por exemplo. Também vêm surgindo novas maneiras de se realizar a aquisição desses dados com equipamentos de baixo custo e também de se realizar o treinamento de máquinas para fazer monitoramentos em tempo real no lugar de humanos. Logo, o objetivo desse trabalho é investigar o desempenho de alguns desses algoritmos de aprendizado de máquina quando aplicados para a detecção de falhas em equipamentos industriais, e a maneira utilizada para extrair informações desses equipamentos será através do som emitido por eles. Então, esse aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial em que, mais do que simplesmente replicar em uma máquina características humanas como linguística, visão ou audição, o objetivo é ensinar essas máquinas a concluir informações sobre os dados analisados e tomar decisões sobre eles sem terem sido explicitamente programados para fazer isso, como, por exemplo, identificar em tempo real rostos de pessoas em vídeos, ou analisar o contexto de uma frase para sugerir palavras em envios de mensagens e e-mails, ou detectar o surgimento de doenças e até o agravamento de sintomas a partir do monitoramento de pacientes hospitalizados. Alguns exemplos de algoritmos de aprendizado de máquina são florestas aleatórias, máquinas de suporte de vetor, árvores de decisão, ou até mesmo redes neurais artificiais baseadas ligeiramente na maneira como o cérebro humano interpreta informações. Desses muitos algoritmos, 2 foram escolhidos para o presente trabalho, que são os algoritmos de floresta aleatória e um modelo de redes neurais artificiais. Um dos algoritmos utilizados é o de florestas aleatórias, que é baseado em um modelo mais simples de aprendizado de máquina chamado de árvore de decisão. Basicamente, o modelo de árvore de decisão recebe um banco de dados de amostras contendo certos atributos e começa a criar subdivisões desses dados a partir de critérios de condições selecionados até que todas as amostras sejam classificadas. O aprendizado, então, está em se determinar quais atributos e critérios de condição que melhor dividam as amostras entre as classes existentes. Então, o modelo de florestas aleatórias consiste na agregação dos resultados de dezenas ou centenas de árvores de decisão, com cada árvore analisando um subconjunto aleatório de amostras do banco de dados total. O outro modelo utilizado é um tipo de rede neural artificial chamado de perceptron multicamadas. Uma rede neural artificial é composta de módulos ou neurônios que recebem um dado e o propagam pela rede através de pesos multiplicadores e funções de ativação não lineares. No esquema apresentado, esses pesos são representados por W e V e as funções por FA. O aprendizado nesse modelo consiste em se determinar a melhor combinação desses pesos que causem uma ativação ou não de diferentes neurônios para dados de diferentes classes. De maneira semelhante,
Diferentes agrupamentos de neurônios no nosso cérebro são estimulados ou não, dependendo das características do dado que ele está buscando reconhecer ou classificar. O tipo de rede neural artificial Perceptron é uma rede simples de poucas camadas e apenas neurônios totalmente conectados. Os atributos que serão extraídos dos sons utilizados serão os coeficientes cepstrais na frequência MEL. Esses coeficientes representam numericamente a contribuição de diferentes frequências na energia espectral total de um segmento de áudio. Para gerar desses números a partir de uma onda sonora, inicialmente é realizada a divisão dessa onda em frames ou segmentos. É aplicada então uma transformada de Fourier em cada frame, de forma a se obter a energia do sinal em diferentes frequências. Esse sinal então é processado através de filtros de frequência na escala MEL, que, diferentes da escala Hertz, separa baixas frequências linearmente e altas frequências de maneira logarítmica, similar à maneira como o ouvido humano interpreta um som. Os valores resultantes são então passados para o domínio logarítmico e uma transformada discreta de cosseno é aplicada para se obter os coeficientes finais. Para fins de visualização, esse esquema utiliza um número pequeno de filtros e coeficientes, porém esses números variam entre 12 e 40 geralmente. Esses coeficientes foram criados para processamento e reconhecimento de voz, porém apresentam resultados excelentes para detecção de anomalias no geral. Depois que o modelo é treinado e testado, deve-se avaliar seu desempenho nas classificações para determinar se ele deve ser modificado. Uma das principais métricas utilizadas em aprendizado de máquina é a matriz de confusão, que apresenta os acertos e erros de um modelo de classificação de duas ou mais classes a partir das classes reais e das classes que o modelo previu. Definindo-se uma classe como positiva, pode-se determinar a quantidade de acertos e a quantidade de falsos positivos e falsos negativos existentes, e a partir desses valores, mais métricas podem ser definidas para auxiliar na análise de performance. A acurácia, então, determina a taxa total de acertos do modelo, mas não basta para se ter uma ideia de seu desempenho para diferentes classes. Logo, mais métricas também podem ser utilizadas. A precisão avalia a performance em uma classe em relação às previsões feitas para essa classe, e o recall analisa a performance do modelo em relação aos casos reais. Logo, um certo modelo pode ter um recall baixo, deixando passar muitos falsos negativos, mas ser muito preciso dentro das previsões que realiza, apresentando então uma alta acurácia que não representa de maneira correta. Dessa maneira, a métrica F1 Score leva em conta a influência da precisão e do recall na avaliação. Finalmente, para se comparar a performance de diferentes modelos, pode-se usar o gráfico conhecido como curva Hock, que relaciona o recall de um modelo com sua taxa de falsos positivos, com a área abaixo dessa curva apresentando a performance de um modelo. Então, uma previsão aleatória possuiria uma área de 0,5, enquanto que uma previsão perfeita de um modelo perfeitamente treinado possuiria uma curva unitária. O banco de dados selecionado para o presente trabalho foi o MIME Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection, disponibilizado publicamente por Purohit et al. Em 2019. Esse banco de dados é formado por amostras de 10 segundos de duração de equipamentos industriais em operação normal e com falha, como ventiladores, bombas hidráulicas, válvulas, entre outros. O presente trabalho irá utilizar o som de bombas hidráulicas e o objetivo dos modelos será diferenciar um som normal de um som com falhas através dos coeficientes MFCCs de maneira semelhante a como um ser humano faria, como pode ser evidenciado através de amostras de um som em operação normal e agora um som em operação com falhas. A linguagem de programação utilizada neste trabalho foi o Python em uma CPU com Intel Core i7 e 8 GB de RAM. Foram utilizados 143 áudios normais e 143 áudios anômalos do banco de dados selecionado. A extração dos coeficientes em MFCC foi realizada com a biblioteca Librosa de análise de áudio para Python a partir da função features MFCC,
usando-se os parâmetros padrões de comprimento de frame de 30 milissegundos e a geração de 13 coeficientes por frame. Porém, foram adicionadas as derivadas temporais de primeira e segunda ordem dos coeficientes para se melhorar a detecção de variações anômalas do som, como mostrado em trabalhos na literatura. No total, o banco de dados que será passado para os modelos é composto de mais de 89.000 amostras, contendo 39 atributos cada. Nos gráficos a seguir, pode-se observar a variação dos 13 coeficientes e suas derivadas para os 313 frames de um som normal e de um com falhas. É possível perceber que os dois primeiros coeficientes apresentam uma mudança de comportamento perceptível entre amostras normais e anômalas para esse tipo de equipamento, podendo haver também padrões de mudança nos outros coeficientes que os modelos consigam identificar. Para a criação do modelo de florestas aleatórias, foi utilizada a biblioteca scikit-learn de aprendizado de máquina para Python, através da função Random Forest Classifier, com um número de 30 árvores de decisão e uma divisão de 90% do banco de dados para treinamento e 10% para teste. Para a construção da rede neural Perceptron, foram utilizadas as bibliotecas Keras e TensorFlow para redes neurais, com uma quantidade de 39 neurônios da camada de entrada, 64 da camada intermediária e 2 neurônios de saída, dando um total de 4.250 pesos a serem calibrados ou aprendidos pela rede. Foi utilizada uma divisão de 80% do banco de dados para treinamento, 10% para validação e 10% para teste. A validação é uma etapa necessária em um treinamento de rede neural e é utilizada no final de cada etapa de treinamento. Outros parâmetros importantes que podem ser modificados com os testes são a taxa de aprendizagem, ou learning rate, que é a taxa de modificação dos pesos, e a quantidade de épocas, que é a quantidade de vezes que o modelo passará por todos os dados do banco de dados de treinamento, ou o número de iterações. Irei apresentar agora os resultados de classificação dos modelos treinados quando submetidos para avaliar dados desconhecidos pelo treinamento, que são os dados de teste. Então, o modelo de florestas aleatórias apresentou uma elevada performance, com taxa de acerto ou acurácia de 95%, tendo uma precisão de 98%, porém um recall menor, devido à dificuldade na análise de sons anômalos. Porém, teve um tempo de treinamento muito rápido. Os gráficos a seguir apresentam a evolução da acurácia e do erro de classificação durante o treinamento do modelo para as 100 iterações ou épocas utilizadas no treinamento e validação. Pode-se notar que o desempenho da rede neural foi comparável e ligeiramente superior ao de florestas aleatórias, apresentando uma precisão de 97% e um recall de 95%, ainda com uma maior dificuldade na detecção de sons anômalos e um tempo de treinamento muito superior ao de florestas aleatórias. Através da comparação das matrizes de confusão e das curvas Hoff, pode-se perceber que a rede neural artificial apresentou um desempenho ligeiramente maior que o modelo de florestas aleatórias devido à maior prevenção de falsos negativos, o que eleva um pouco o recall na curva, causando assim uma área ligeiramente maior que a de florestas aleatórias. Como conclusões, pode-se ressaltar que os resultados obtíveis são comparáveis a resultados considerados excelentes na literatura para uma metodologia semelhante. Também pode-se ressaltar que o uso dos coeficientes MFCCs mostrou-se muito adequado para de ser utilizados com os modelos estudados e possui a vantagem de gerar um elevado volume de banco de dados a partir de um número relativamente pequeno de amostras. Deve-se ressaltar também que, embora o desempenho da rede neural artificial tenha sido ligeiramente superior, o poder computacional disponível, o tamanho do banco de dados e o tempo de treinamento devem ser levados em consideração antes de simplesmente escolher o modelo que apresentou maior desempenho. Como propostas para futuros trabalhos, pode-se sugerir aumentar a generalização dos modelos utilizando o banco de dados que abranja outros tipos de equipamentos, testar arquiteturas mais complexas de redes neurais, visto que a arquitetura utilizada foi uma das mais simples que existe,
e implementar estes modelos para a detecção em tempo real de anomalias sonoras. Muito obrigado pela atenção.